Olá, pessoal! Nós estamos aqui no Quinta com Bianchini, na nossa sexta temporada, falando sobre educação e sociedade. Hoje é o nosso último episódio, né? O episódio 3, e nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, que foi criado em 2014 a 2024. É o último episódio do ano, né? Porque no ano que vem nós teremos novidade. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, que você desse o seu like, porque a sua participação ela é muito importante nesse processo, né, de transmissão de conhecimento. Então vamos lá falar sobre Plano Nacional de Educação. Em 2014, o Congresso Nacional, ele sancionou o Plano Nacional de Educação, com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Mas o que prevê o Plano Nacional de Educação? Então, esse plano estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na área da educação. Com força de lei, o Plano Nacional de Educação define 20 metas a serem atingidas no período de 2014 a 2024. Por isso, todos os estados e municípios, eles devem elaborar planejamentos específicos para fundamentar o alcance dos objetivos previstos, considerando-se a situação, as demandas e necessidades locais. Mas quais são essas metas do PNE 2014-2024? Como falamos, ele é composto por 20 metas, que abrangem todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior, além de aspectos que envolvem a gestão e o financiamento do projeto. A Base Nacional Comum Curricular e seu processo de elaboração integram 4 das 20 metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024, regulamentado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Meta 1, educação infantil. No que diz respeito à educação infantil, o Plano Nacional prevê que até 2016, todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos deveriam estar matriculadas na pré-escola. Além disso, o plano estabelece que a oferta de vagas em creches seja ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças menores de 3 anos e 11 meses até 2024. A matrícula de crianças de 4 a 5 anos passou de 91,5% em 2016 e 93,8% em 2018. A expansão desse número para 100%, ela representa um desafio, já que os 6,2 pontos percentuais restantes são crianças inseridas em um contexto de vulnerabilidade social. Então, é um desafio muito grande. Em relação à oferta de vagas em creches, em 2016, o atendimento foi de 31,8% e em 2018, de 35,6%. A meta estabelecida para 2024 é que esse número chegue em 50%. Entretanto, identificou-se uma crescente desigualdade de acesso nos últimos anos, o que indica a necessidade de políticas específicas. Meta 2, ensino fundamental. Essa meta determina que até o último ano de vigência do plano, ou seja, 2024, toda a população brasileira entre 6 a 14 anos deve estar matriculada no ensino fundamental com duração de 9 anos. Além do mais, a taxa de conclusão dessa etapa deve ser de ao menos 95%, garantindo a formação básica dos alunos na idade correta. Em 2016, a taxa de matrícula das crianças de 6 a 14 anos alcançou 97,3%. Em 2018, subiu para 98%. Por outro lado, 75,8% dos alunos completaram o ensino fundamental na idade correta até 2018. Sendo assim, a meta de que esse número alcance o patamar de 95% representa um desafio maior para o país. Meta 3 é o ensino médio.
O Plano Nacional de Educação estabeleceu que até 2016, toda a população brasileira entre 15 e 17 anos estivesse frequentando o ensino médio. A meta também inclui elevar até 2024 a taxa líquida de matrículas para 85%. Os dados revelam que 90,7% dos jovens entre 15 e 17 anos estavam matriculados em 2016 e em 2018 esse número aumentou para 92,5%, que representava à época um desafio para cumprir a meta, né, de 100% em 2016, que não foi atingido. Além disso, a taxa líquida de matrículas foi de 68,7%. Em 2018, a meta para 2024 é alcançar 85%. Meta 4. Educação inclusiva. O plano também prevê que todas as crianças e os adolescentes entre 4 e 17 anos com algum tipo de deficiência, transtorno de desenvolvimento, habilidades especiais ou superdotação devem ter acesso à educação básica e ao atendimento especializado, preferencialmente por meio da rede regular de ensino e de um sistema efetivo de educação inclusiva. Nada de se separar alunos. Os dados coletados pelo IBGE não permitiram diagnosticar a situação em relação a essa meta. Por causa disso, os dados mais recentes a respeito da educação inclusiva são de 2010. Naquele ano, 82,5% da população entre 4 e 17 anos com algum tipo de deficiência estava matriculada. Esperamos que, com o censo previsto para o ano que vem, a gente consiga ter uns dados mais detalhados sobre isso e de como está a real situação. Meta 5, alfabetização. A meta é alfabetizar todas as crianças do país até, no máximo, o final do 3º ano do ensino fundamental. Em 2016, os indicadores de aprendizagem das crianças apontavam que apenas 45,3% estavam aptas a ler com desenvoltura, 66,1% a escrever corretamente e 45,5% tinham conhecimentos adequados em matemática. Sendo assim, gente, melhorar a proficiência das crianças em leitura, escrita e matemática segue sendo como um grande desafio para o nosso país. Meta 6, educação integral. Até 2024, o Plano Nacional de Educação pretende disponibilizar educação em tempo integral em metade das escolas públicas do país, de modo a atender, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Os resultados revelam que, em 2014, 42% das escolas públicas ofereciam matrículas em tempo integral. Em 2017, 15,3% das matrículas, em geral, aí não é só de escola pública, eram de educação em tempo integral. Meta 7, aprendizado adequado na idade certa. O plano também visa conquistar melhores médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Nesse caso, as metas também são progressivas e bianuais. A meta para 2015 era de 5,2 para os anos iniciais do ensino fundamental, 4,7 para os anos finais e 4,3 para o ensino médio. Os resultados mostram que a meta para os anos iniciais foi cumprida e excedida dentro do prazo, atingido 5,8 em 2017. Já para os anos finais, a meta não foi alcançada dentro do prazo, já que o IDEB alcançou apenas 4,7 em 2017. Em relação ao ensino médio, não houve cumprimento da meta dentro do prazo, pois no mesmo ano o IDEB foi de 3,8. Meta 8, escolaridade média. O Plano Nacional de Educação prevê um incremento na escolaridade média da população entre 18 e 29 anos, de forma a atingir 12 anos de estudo até 2024. Então, essa meta abrange moradores de zonas rurais, regiões com as menores taxas do país
e os 25% mais pobres, além de nivelar esse indicador entre negros e não negros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2015, a escolaridade média da população entre 18 e 19 anos foi de 8,3 anos para moradores do campo, 8,5 para a parcela mais pobre da população e 9,5 para negros e 9,3 para a região de menor escolaridade. Contudo, para os brancos, essa média foi de 10,8 anos. Os números têm crescido, mas revelam que desigualdades ainda devem ser combatidas nesse país. Meta 9, alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. Em 2015, a taxa de alfabetização de jovens e adultos com 15 anos ou mais deveria ser de 93,5%. Até 2024, o Plano Nacional pretende erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a 13,5% a taxa de analfabetismo funcional do país. Na aula anterior, nós já demos lá o conceito de analfabetismo funcional. Em 2015, os números indicaram uma taxa de 92% de alfabetização, enquanto a meta era de 93,5%. Quanto ao analfabetismo funcional, os resultados apontam para uma taxa de 29% dos brasileiros maiores de 15 anos em 2018. Ou seja, ainda temos um trabalho muito grande em relação a essa meta. Meta 10, educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Então, o plano também enfatiza a importância de alinhar os ensinos fundamental, médio e profissionalizante, de modo que ao menos 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, o EJA, integrem esses aprendizados até 2024. De acordo com os resultados de 2017, 0,5% das matrículas de EJA no ensino fundamental estavam integradas à educação profissional. No caso das matrículas de EJA no ensino médio, a taxa foi de 3%. Meta 11, educação profissional. Então, nesse caso, a meta é triplicar as matrículas nos cursos técnicos de nível médio, assegurando a qualidade da educação e o crescimento de 50% no número de vagas em escolas públicas. Até 2024, a intenção é chegar aos mais de 5 milhões de alunos matriculados. Os dados de 2017 indicam que 82,2% das novas matrículas nessa modalidade eram em escolas públicas. Em 2017, foram 1,8 milhões de matrículas no ensino técnico profissional. Muito trabalho ainda a ser feito. Educação superior. O Plano Nacional para a Educação Superior, que envolve a população entre 18 a 24 anos, determina o crescimento da taxa bruta de matrículas para 50% e a taxa líquida para 33%. Então, nesse sentido, 40% das novas matrículas devem ser em escolas públicas. Nós estamos falando de ensino superior. A taxa bruta de matrículas no ensino superior foi de 34,6% em 2015, enquanto a taxa líquida foi de 18,1%. Sendo que as matrículas na rede pública corresponderam a 7,6% em 2016. Meta 13 é a titulação de professores da educação superior. Então, o Plano Nacional de Educação também prevê mais mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior, atingindo os 75%. Além disso, o quadro deve ser composto por, no mínimo, 35% de doutores até 2024. Os dados de 2016 mostraram que essa meta foi batida, já que a porcentagem de mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior foi de 78,2%, enquanto a parcela de doutores foi de 39%. Bem diferente a situação do ensino superior no Brasil com a educação básica, com o ensino fundamental. Pós-graduação. Essa meta determina um aumento gradual do número de professores matriculados em cursos de pós-graduação estrito sensu, né?
Pós-graduação em estrito senso, nós estamos falando de mestrado, doutorado, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. O número de mestres titulados em 2016 foi igual a 59.614, próximo à meta total a ser cumprida, que era de 60 mil. Agora, o número de doutores titulados, por sua vez, foi igual a 20.603. Está abaixo, bem abaixo ainda. Meta 15, formação de professores. Então, nesse ponto, o Plano Nacional de Educação garante uma parceria entre a União, os estados e municípios para a criação de uma política nacional de capacitação dos profissionais de educação até 2024, para que todos os professores de educação básica possuam curso superior. Além disso, espera-se que todos os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio possuam formação superior na área em que lecionam. A porcentagem de professores com ensino superior na área que lecionam em 2017 foi de 47,3% dos finais de ensino fundamental. Já para os docentes de ensino médio, essa taxa foi de 55,6% no mesmo ano. Ou seja, gente, há muita coisa a ser feita com relação à nossa formação de professores. Meta 16, formação continuada e pós-graduação de professores. O Plano Nacional de Educação diz ainda que até 2024, metade dos professores da educação básica devem ter uma pós-graduação direcionada à sua área de conhecimento e 100% dos docentes devem ter uma formação continuada. Os resultados de 2017 mostram que 36,2% dos professores da educação básica possuíam pós-graduação e 35% participaram de uma formação continuada. Também muito trabalho a ser feito ainda nessa área. Precisamos melhorar muito a situação da educação de nossos professores, da formação de nossos professores nesse país. Meta 17, valorização do professor. Então, essa meta está relacionada à valorização dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica por meio de uma equiparação salarial com outros profissionais que possuem escolaridade equivalente. Os dados mostram que, em 2015, o salário médio do professor equivale a 52,2% da remuneração de outros profissionais com escolaridade equivalente. Olha, pessoal, se há alguma coisa que pode mudar a realidade social do nosso país, é a educação. Investir em educação, valorizar os nossos profissionais de educação é responsabilidade de qualquer gestor público. De qualquer gestor público. Um professor valorizado, né? Vamos dizer assim, o retorno que isso dará para a qualidade de ensino, vocês não têm uma noção disso, não é? Então, vamos, né, cobrar dos nossos gestores uma valorização dos nossos profissionais de educação. Plano de carreira docente. O plano também determinava até 2016 a criação de um plano de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tendo como base o piso salarial nacional definido na Constituição Federal. Então, não há um indicador para acompanhar essa meta, mas o indicador auxiliar consiste no número de municípios que possuem ações para a valorização da carreira docente. Contudo, até junho de 2016, apenas 36% dos municípios repassaram as informações necessárias para os órgãos responsáveis. Meta 19, gestão democrática. O Plano Nacional da Educação pretende assegurar as condições necessárias para uma gestão democrática da educação, que deve englobar critérios técnicos de mérito e desempenho, além de consultas à comunidade escolar. Para isso, prevê recursos e apoio do governo federal. Não há um indicador para acompanhamento dessa meta,
mas indicadores auxiliares que revelam práticas de gestão democrática. Esses dados mostram que 89,1% das escolas declaram propor discussões com a equipe escolar a respeito do projeto pedagógico. Meta 20, financiamento da educação. Uma das metas mais ambiciosas do Plano Nacional de Educação e que sustenta boa parte dos demais objetivos, visa ampliar o investimento da União em educação pública de forma a atingir 7% do Produto Interno Bruto, nosso PIB, até 2019, e o equivalente a 10% do PIB até 2024. Os dados revelam que investimento em educação no ano de 2014 correspondeu a aproximadamente 6% do PIB. Então, é muita coisa ainda que precisa ser feita, há muito recurso ainda a ser destinado para a educação nesse país. Se nós temos dinheiro para tantas coisas, né? Por que não para a educação? E essa é a cobrança que nós temos que fazer daqueles que nós elegemos e que, inclusive, são os encarregados, né, de fazer aí o planejamento orçamentário do nosso país, né, todos os anos. Então, vamos cobrar daqueles que nós colocamos lá em cima, para que eles realmente possam fazer mais pela educação desse país. Os principais desafios do Plano Nacional de Educação estão relacionados à evolução dos indicadores de alfabetização e inclusão, à formação continuada dos professores e à expansão do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. São grandes desafios a serem cumpridos. Qual que é a importância de planos, como no Plano Nacional de Educação? Primeiro, né, ele estabelece estratégias de médio e longo prazo. Você viu, o Plano Nacional de Educação, ele é de 2014, ele foi projetado para 2024. Então, eles ultrapassam mandatos de governos, definem diretrizes e metas bastante objetivas, possibilitam estabelecer parâmetros para o desenvolvimento da sociedade, estimulam a criação de instrumentos de controle e acompanhamento dos resultados e envolvem atores de diversos segmentos da sociedade. Há várias contribuições que poderíamos elencar aqui, mas essas são as mais importantes, aquelas que consideramos mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje, né? Porque falar sobre educação e mostrar os dados da educação do país nos dá um quadro, né, da real situação e de quanto nós ainda precisamos avançar. Esse foi o último episódio do ano. E prepare-se, porque para o ano que vem a gente tem bastante novidade, né? Novidades, inclusive, na área do direito. Né? Vamos falar sobre direito penal, compreender esse direito aí tão importante para a sociedade brasileira. Mas aguardem que nós traremos bastante novidades para vocês. E antes da gente terminar, eu gostaria que vocês fossem lá no nosso canal, dessem o seu like. Como eu disse, distribuam esses vídeos para o maior número de pessoas possível, né? Para os seus amigos, para os seus conhecidos, né? Para as suas redes sociais, porque é importante que a população brasileira ela tenha consciência da real situação da educação pública e da educação em geral no nosso país. Um grande abraço a todos do Bianchini.